Oi, gente, eu sou a Patrícia do Ateliê Boroskis Crochê e aqui é o meu canal Crochetando, onde eu trago para vocês tutoriais de peças lindas, super fáceis de fazer. Hoje o nosso tutorial vai ser dessa gola que tá super viralizando aí nas redes, que é a gola turca. Olha que maravilhosa! E essa cor é a mais pedida, que é a 9797 da Batik. Olha que lindo! Então hoje trouxe esse tutorial para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, comentem, compartilhem para que mais gente tenha esse tutorial e eu possa assim trazer mais coisas para vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês e agora bora lá no tutorial. Bom, então para essa gola turca eu vou utilizar o fio Batik. Essa é a cor 9797. Ele tem um tex de 277 e nós vamos utilizar a agulha 5,5, maior para que ele tenha um caimento melhor, tá? Tesoura e agulha de tapeceiro para a gente finalizar o trabalho. Então, eu tenho aqui um fiozinho que eu já tirei, é o mesmo, ó. Tá vendo? Só já desembolei para agilizar a nossa vida, né? Então, aqui, eu vou começar pelo anel mágico. Quem não tem muita habilidade com anel mágico, pode fazer as 4 correntinhas, fecha lá na primeira e começa a trabalhar dentro do círculo que se formou, tá? Para quem já tem habilidade, vamos lá com o anel mágico. Lembrando que, se acharem o vídeo muito rápido, pode ir lá na configuração e diminuir a velocidade, tá? Então, aqui, eu coloquei o meu fio aqui nos dedos, ó. Passei por aqui, ó. Quando eu viro, eu coloco ele por cima, olha. Aí, eu venho com a minha agulha aqui embaixo desse e puxo esse daqui, ó, pro outro lado, tá vendo? Aí, aqui eu vou fazer uma correntinha. Uma correntinha, olha. Pra fechar aqui, né? E vou subir mais 2. Uma, 2. Então, aqui eu fiquei com 3 correntinhas que correspondem ao meu primeiro ponto alto, tá? Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 5 pontos altos, 2 correntinhas e mais 5 pontos altos. Então, aqui eu já tenho o primeiro ponto alto. Vou fazer mais 4. Então, aqui. 1. 2. 3, 4 pontos altos. Então, olha lá, as correntinhas que eu subi, o primeiro, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, e mais 5 pontos altos aqui dentro também. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou puxar o meu fiozinho aqui para fechar o anel mágico. Então, daí eu fiquei, olha, 5 pontos altos, 5 pontos altos, 2 correntinhas e mais 5 pontos altos. Essa é a nossa primeira carreira, tá? Agora, eu vou virar o trabalho, virei o trabalho, e vou subir aqui 3 correntinhas. Então, vamos lá, subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Nesse primeiro pontinho aqui, onde eu subi as 3 correntinhas, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Então, venho aqui e coloco mais 1, 2 pontos altos. Então, no primeiro ponto aqui, eu fiquei com 3 pontos altos, ok?
Nessa primeira carreira, nós vamos trabalhar com ponto em relevo. Então, eu vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, no segundo pontinho, entro aqui, ó, agulha por aqui, tá vendo, ó? Saio aqui do outro lado, ó. Laço, puxo o fio pra cá de novo, vou ficar com 3 na agulha. Laço meu fio, tiro 2, laço, tiro 2. Laço o fio novamente, venho pro próximo ponto aqui, ó. Introduzo a agulha aqui, saio do outro lado, puxo o fio pra cá, fico com 3, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Lacei o fio na agulha, entro aqui no meinho dos pontos, ó. Saio aqui do outro lado, puxando o ponto pra frente, né? Laço, trago pra cá, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Novamente, laço meu fio, entro aqui no meio do ponto, saio do outro lado, puxo meu fio pra cá, fiquei com 3 na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Cheguei aqui no meio do trabalho. Aqui no meio, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui no meio. 1, 2, certo? Então, até agora ficou assim. 3 pontos altos no primeiro ponto, ponto em relevo até chegar aqui no intervalo. Aqui no intervalo, eu coloquei 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E vou voltar fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, pontos em relevo. Então, eu laço meu fio, introduzo a agulha aqui, ó, saio do outro lado do ponto, trago o fio pra cá, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Laça o fio, vem aqui, puxo o fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E novamente, mais um ponto em relevo. De novo. E aí, eu cheguei aqui no último ponto, que eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Na primeira correntinha aqui, desse primeiro ponto, eu vou colocar mais 3 pontos altos. Então, nessa primeira correntinha, eu venho aqui e vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, essa carreira ficou assim, olha. Três pontos altos no primeiro ponto, ponto relevo até chegar no intervalo, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ponto relevo até chegar no primeiro ponto com 3 pontos altos, certo? Vou virar o meu trabalho, virei. Primeiro ponto, 3, levanta 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço o fio no mesmo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, toda vez que a carreira for de ponto em relevo, você vai começar o primeiro ponto com 3 pontos altos e vai terminar aqui o último ponto com 3 pontos altos, certo? Bom, fiz aqui os 3 primeiros. Na primeira carreira, nós fizemos o ponto relevo pegando por aqui, certo? Puxando o ponto para frente. Agora, nós vamos fazer ao contrário, puxar ele para trás. Então, eu laço meu fio, entro aqui, ó. Vou entrar por aqui, ó, entre um ponto e outro. Vou pegar a minha agulha e vou introduzir... Aqui tem o ponto, vou introduzir aqui do ladinho, ó. A agulha vai sair lá atrás. Vou puxar o fio. Olha, puxei o fio. Vou entrar com a agulha aqui, lacei o fio. Entro por aqui, ó, entre um ponto e o outro. Aqui, ó, tem o outro, aqui tá o ponto. Vou passar a agulha aqui pra trás, ó. Eu vou puxar o fio, o ponto pra trás lá, tá vendo? Vou laçar o meu fio aqui. Trago ele.
Ai, acho que enganchou ali. Laço o fio, tiro 2, laço, tiro 2. Novamente, lacei o meu fio, entro por trás aqui, olha, entre um ponto e outro, saio aqui do outro lado, puxando o ponto para trás, trago o meu fio para cá. Peraí que eu vou desmanchar aqui, pegou tudo aqui. Então, vamos lá de novo. Lacei meu fio, entro por esse espacinho, saio no espaço do lado, a agulha fica lá atrás. Eu vou puxar o meu fio, ó, vou ficar com 3 na agulha. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Laço meu fio, entro novamente aqui no outro espacinho, puxo aqui. Vocês estão vendo que o ponto vai ficar lá atrás, né? Na primeira carreira, o ponto ficou para frente, nessa segunda carreira, o ponto vai ficar para trás. Laço o fio, entro aqui, saio do outro lado, puxo o fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Laço o fio, entro por aqui, saio lá, puxo o fio, laça, tira 2, laça, tira 2. E assim nós vamos fazer esse ponto relevo por trás até chegar ali no intervalo. Então, na primeira carreira foi o ponto relevo pela frente do ponto, segunda carreira por trás do ponto. Puxando o ponto para trás, né? Um puxa pela frente, o outro puxa por trás. Até chegar ali no intervalinho. Muito bem. Chegamos no intervalo. Vou laçar o meu fio. Aqui dentro vou fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. 2 correntinhas. 1, 2. Laço o meu fio, mais 2 pontos altos aqui dentro. 1, 2. Certo? Agora, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu laço meu fio, entro por aqui, ó, saio do outro lado, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E vou fazer assim até chegar ali no primeiro pontinho. Aqui eu tô no penúltimo ponto, então eu laço, entro por aqui, puxo o ponto lá para trás, puxo para cá, tiro 2, cheguei no primeiro ponto, vou fazer igual ao outro lado. 3 pontos altos aqui na primeira correntinha desse ponto. 1, 2, 3. Bom, então assim, ó, nosso trabalho tá ficando assim, certo? Agora, vamos virar o fio novamente, o trabalho, desculpa, virar o trabalho novamente. Primeiro ponto, 3 correntinhas, 1, 2, 3, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu vou repetir lá da primeira carreira, a carreira de relevos, tá? Então, eu vou laçar o fio, vou entrar por aqui, ó, vou puxar o ponto para frente, vou sair do outro lado, laço o fio, trago, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, vai ser uma carreira de ponto relevo, puxando o ponto pela frente de novo, igual a primeira carreira lá, tá? Laço o fio, vem, puxa o ponto aqui pela frente e vai fazendo o ponto relevo, puxando o ponto para frente, igual a primeira carreira, até chegar ali no intervalinho. Então, esse começo, o que nós fizemos? Um círculo mágico. A outra carreira foi pontos em relevo puxando o ponto para frente.
A segunda carreira foi ponto relevo puxando os pontos para trás. A terceira carreira está sendo ponto relevo puxando os pontos para frente novamente. Deixa eu puxar mais fio aqui. Aí, estamos chegando já no intervalinho aqui, olha. E no intervalo, vamos colocar 2 pontos altos. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 pontos altos. E vou voltar esse lado fazendo a mesma coisa que eu fiz nesse daqui. Pontos relevos, puxando o ponto para frente. Laço o fio. Introduzo a agulha por aqui, ó, puxando o ponto para frente, tá vendo, ó? Laça, tira 2, laça, tira 2. E assim vamos fazendo até chegar ali no primeiro ponto novamente. Cheguei aqui, então, no penúltimo ponto. Vamos fazer mais um pontinho relevo, puxando o ponto para frente. E aqui no último ponto, novamente, vamos fazer 3 pontos altos, pegando aqui na primeira correntinha desse primeiro ponto. Para ficar sempre igual, como eu disse. Nas carreiras de ponto relevo, você começa o primeiro ponto com 3 pontos altos e termina o último ponto com 3 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, peguei na primeira correntinha e vou fazer 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Terminamos mais uma carreira. Então, tá ficando assim o nosso trabalho. Certo? Vou puxar pra cá. Bom, agora vamos virar o nosso trabalho, certo? E vamos agora fazer a outra carreira de ponto relevo, levando o ponto para trás. Então, primeira foi levando o ponto para frente, segundo para trás, terceira para frente, quarto para trás de novo. Mas no primeiro ponto, como eu já disse, nós vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 pontos altos. E agora, ponto relevo, puxando o ponto para trás. Então, ó, entre um ponto e outro, eu introduzo a agulha. Ó, saio aqui do outro lado, puxo o fio pra cá, ó. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Laço meu fio, ó. No próximo intervalo, venho com a agulha aqui por trás, puxo o ponto lá para trás, saio aqui do outro lado, puxo meu fio para cá, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E assim vamos fazendo até chegar ali no intervalinho novamente. Bom, aqui tô no meu penúltimo ponto. E já cheguei no intervalinho, aonde eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui dentro do intervalinho. 2 pontos altos. E vou voltar aqui a carreira, fazendo igual do outro lado. Ponto relevo, puxando o ponto para trás. Então, eu entro aqui, entro com a agulha aqui, ó. Saio do outro lado, puxo o fio aqui até dar altura, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Novamente. Entre o intervalo, puxo o fio para trás. E vamos fazer essa carreira aqui de pontos relevos, puxando o ponto para trás, até ali o finalzinho.
Cheguei aqui no finalzinho, o último ponto serão os 3 pontos altos aqui na primeira correntinha do ponto. Ele fica meio escondidinho ali, gente. Então, olha bem para não colocar no ponto errado, tá? 3. Muito bem, fizemos aqui a nossa primeira fase, né? Que foi o anel mágico, daí uma carreira, 2, 3, 4. Agora, nós vamos preparar para começar o nosso ponto pipoquinha, que dá aquele relevo, tá? Então, eu terminei aqui. Opa! Vou virar o meu trabalho novamente. E como eu disse, vamos começar a preparar aqui para fazer o ponto pipoquinha. Então, essa preparação, ela não vai ser ponto relevo. Aí, não sendo ponto relevo, aqui o primeiro ponto não será 3 pontos altos dentro do primeiro ponto. E sim, nós vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou fazer mais uma correntinha, laço o fio, volto e faço mais um ponto aqui. Então, nesse primeiro ponto, quando não for ponto relevo, será 3 correntinhas, uma correntinha e um ponto alto dentro do mesmo lugar, certo? Aí, vou fazer uma correntinha, laço meu fio, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no próximo, um ponto alto. E vou fazendo assim até chegar ali no lequezinho, no intervalo, tá? Então, uma correntinha, laço, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. E assim seguimos aqui até ali o nosso intervalo. Onde daí nós vamos colocar aqui mais um ponto alto, uma correntinha. Olha, o último ponto vai dar no último ponto aqui. Certo? Ó, último ponto antes do intervalo, um ponto alto. Aí, eu vou fazer uma correntinha, laço o fio, venho aqui dentro do intervalo no leque, vou fazer 2 pontos altos, 1, 2 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro aqui do intervalo, dentro do leque. Que assim vai formando o nosso bico, né, gente? Crescendo e formando o nosso bico. Uma correntinha, lembra que aqui eu terminei no último ponto, né? Um ponto alto no último ponto. Fiz uma correntinha e fui para dentro do leque. Aqui eu terminei os 2 pontos altos dentro do leque, fiz uma correntinha, laço meu fio e venho igual do outro lado, no primeiro ponto já aqui, ó. E faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo, no próximo, um ponto alto. E assim eu vou fazendo até o final aqui dessa carreira. Bom, cheguei aqui no final, então eu tenho aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha, pulo esse próximo, no último ponto aqui, vou fazer igual eu fiz lá no começo. Na primeira correntinha aqui eu venho, opa, como eu disse, ela fica escondidinha aqui. E vou fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, nessa carreira, nosso trabalho ficou assim. O importante é fazer sempre os pontinhos das pontas aqui certinho, gente, no primeiro ponto de cá e de cá, para ele ir crescendo certinho como tem que crescer, tá?
Então, ele tá ficando assim, olha o nosso trabalho. Aqui eu tinha terminado aqui, né? Vou virar o trabalho. E agora, nós vamos para a carreira das pipoquinhas. Então, não é carreira de ponto relevo. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, mais uma correntinha, volto no mesmo ponto, aqui no mesmo lugar, e faço mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, laço o fio, e no próximo ponto já aqui, ó, eu vou vir e vou fazer 5 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou puxar um pouquinho aqui, ó. Tiro a minha agulha, volto aqui, ó, no primeiro ponto dos 5, tá vendo? Aqui em cima no topo, ó. Pego aqui, introduzo a agulha aqui, puxo, passo pelas 2 alcinhas do primeiro ponto aqui, ó. Pego essa pontinha aqui, introduzo aqui na agulha, ó. Tá vendo? Dá uma ajustadinha aqui e trago ela pra cá, ó. E dou uma puxadinha no fio, formou a primeira pipoquinha. Faço 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas. Laço meu fio, venho no próximo ponto aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, no próximo vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Puxo um pouquinho, tiro minha agulha, volto aqui na primeira correntinha do primeiro ponto dos 5, ó. Pego essa laçadinha aqui, passo aqui na minha agulha, ajeito e puxo ela pra cá. Aperto, formou a pipoquinha. 2 pontos altos, laço o fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o próximo ponto, ponto pipoquinha. Então, serão 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, puxo aqui, tiro minha agulha, volto aqui na primeira correntinha, puxo, opa, escapou aqui. Na primeira correntinha, ponho laçada aqui na agulha, puxo ela pra cá, dou uma apertadinha aqui pra formar a pipoquinha, 1, 2 pontos altos, no próximo um ponto alto. Então, essa carreira aqui, ela será de uma pipoquinha, um ponto alto, uma pipoquinha, um ponto alto, até chegar ali no intervalo. Então, aqui eu tenho um ponto alto, no próximo eu vou fazer um pipoquinha. 1, 2, 3, 4, 5. Puxei aqui, volto aqui no primeiro, coloco a laçada e trago ela para cá. Aperto para formar a pipoquinha e vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Laço o fio, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, vai ser mais uma pipoquinha. Olha, então aqui eu cheguei, ó, uma pipoquinha, e aqui eu tenho 2 pontos ainda, certo? Fiz a pipoquinha. 1, 2 pontos, 2 correntinhas, desculpe, pipoquinha, 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo ponto aqui, ó,
um ponto alto, uma correntinha, laço meu fio, vou pular esse próximo ponto alto e venho direto aqui dentro do intervalo. E vou fazer cinco pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, puxo aqui, entro aqui na primeira, vou fazer um pipoquinha aqui dentro do intervalo. Dentro do leque, vou fazer um pipoquinha, duas correntinhas, uma, duas, laço meu fio, venho aqui dentro, vou fazer outra pipoquinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, venho aqui no primeiro ponto aqui dos 5, trago a laçada pra cá, fiz outro pipoquinha. Então, aqui dentro do intervalo, eu vou ter um pipoquinha, 2 pontos altos e mais um pipoquinha. Vou fazer 1, 2 pontos altos. Vocês se lembram que aqui a gente pulou esse último ponto aqui. Aqui vai ser a mesma coisa. Esse primeiro aqui, a gente vai pular. A gente vai pro próximo aqui, ó, e vai fazer um ponto alto. Uma correntinha e no próximo, um ponto pipoquinha. 1, 2, 3, 4, 5. Voltamos aqui na primeira dos 5 pontos, puxo a laçadinha pra cá, ó, dá uma apertadinha, 2 pontos, 2 correntinhas, laço o fio, no próximo ponto, um ponto alto. E assim eu vou seguir até chegar aqui no final da carreira. Bom, aqui tô chegando no final da carreira, ó. Fiz um pipoquinha, 2 correntinhas, aqui vai ser um ponto alto, uma correntinha e mais um pipoquinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, pego a laçadinha, puxo, aperto, 2 correntinhas, laço o fio e venho aqui, ó, no último ponto, primeira correntinha do último ponto, e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugarzinho. Terminamos mais uma carreira. Olha lá como está ficando o nosso trabalho. Então, essa carreira foi de pontos pipoquinhas, intercalados. Ponto pipoquinha, ponto alto, ponto pipoquinha, ponto alto, dentro do intervalo. Um pipoquinha, 2 pontos altos, um pipoquinha, certo? Agora, a próxima carreira. Terminamos aqui. Vamos virar o trabalho. Primeiro ponto que não é ponto relevo. O que eu vou fazer? 3 correntinhas, 1, 2, 3, mais uma, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Então, fica 3 correntinhas, mais uma correntinha, mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, laço meu fio. Aí, aqui eu tenho o ponto pipoquinha, tá vendo? O que eu vou fazer, ó? Tô com a agulha laçada.
Entro por aqui, ó. Saio do outro lado aqui. Puxo o fio. Ó. Tô puxando até ele sair aqui e eu ficar com os 3 na agulha. Laço novamente, tiro 2, laço, tiro 2. Uma correntinha, laço meu fio, venho no próximo um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, outro pipoquinha. O que que eu vou fazer? Introduzo a agulha por aqui, saio aqui, ó. Saio aqui do lado, puxo o meu fio, ó. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Uma correntinha, laço no próximo um ponto alto. Novamente. Uma correntinha, laço o fio, aqui tem um pipoquinha. Vou entrar nesse intervalo aqui, sair nesse intervalo aqui, ó. Vou puxar o fio, ó. Fiquei com 3, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Uma correntinha, laço o fio, um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, ponto pipoquinha. Entro nesse intervalo, saio nesse outro aqui para puxar o meu fio até aqui, ó. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Uma correntinha, laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. Opa, enganchou tudo aqui, peraí. Laço meu fio, um ponto alto, em cima de ponto alto. Uma correntinha, cheguei num ponto pipoquinha. Introduzo a agulha aqui, saio do outro lado, ó, puxando o fio até chegar aqui. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Uma correntinha, laço o fio, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, cheguei na pipoquinha novamente. Introduzo aqui, saio do outro lado, puxo o fio até aqui, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, cheguei na pipoquinha do intervalo. Então, eu vou fazer uma correntinha. Opa, já tinha uma correntinha. Vamos voltar aqui, prestar atenção, gente, porque senão vai faltar ou sobrar ponto, né? Uma correntinha, laço meu fio. Aí, ó, eu tenho o primeiro pipoquinha aqui de dentro do intervalo. Vou abraçar ele também aqui, ó. Abraço ele fazendo um ponto alto. Laço meu fio, ponho uma correntinha, laço o fio, venho dentro do intervalo aqui, ó, e vou fazer 2 correntinhas. 2 pontos altos, desculpa. 1, 2 pontos altos. Aí sim, 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Laço meu fio, venho aqui dentro do intervalo e vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Uma correntinha, laço o fio, venho aqui e abraço o outro pipoquinha daqui do lequezinho, ó, fazendo um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, cheguei na pipoquinha, abraço a pipoquinha aqui fazendo um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto sobre o outro ponto alto. Uma correntinha e assim eu vou seguir até o final da carreira. Bom, tô aqui no final da carreira, tem mais uma pipoquinha e 2 pontos. Então, aqui, vou abraçar essa pipoquinha aqui. Opa. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto,
uma correntinha, e no último ponto aqui, eu venho na primeira correntinha e faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, aqui eu terminei mais uma carreira. Agora, gente, olha, esse fio é maravilhoso, né? Porque a cor dele já vai desenhando a nossa peça. A gente não precisa fazer muito esforço para isso, não é? Olha que lindo que tá ficando. Agora, gente, eu vou preparar aqui, na próxima carreira, eu vou fazer a preparação para que a gente repita esse processo aqui, ó, das carreiras em relevo, tá? Então, como eu vou preparar essa carreira? Aqui eu terminei, vou virar o meu trabalho. Então, lembrando, vou preparar para as carreiras de ponta em relevo. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui no meu primeiro pontinho, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos no mesmo lugar, ficando com 3 pontos altos aqui no primeiro ponto, tá? Entre um ponto e outro, tem uma correntinha de separação. Lembra que a gente fez na carreira anterior? Eu vou fazer um ponto alto aqui também. Então, entro nesse intervalo e faço um ponto alto. Aqui tem um ponto alto sobre ponto alto. Intervalo, coloco um ponto alto aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Intervalo, coloco um ponto alto. Ou seja, vai ser um ponto alto para cada ponto de base aqui. Então, vai ser um ponto alto sobre um ponto alto nos intervalos. Eu vou fazer até chegar aqui no nosso lequezinho, no nosso intervalo, e retorno aqui. Bom, gente, cheguei aqui no intervalo, ó. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um ponto alto sobre ponto alto, ó. 1, 2. Aqui dentro do intervalo, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do intervalo. 1, 2. E continuo aqui esse lado, ponto alto sobre ponto alto e ponto alto dentro dos intervalos, até chegar ali no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, então, olha, aqui tem mais um ponto alto, um intervalo, então, colocamos um ponto alto. E no último ponto aqui, vamos fazer 3 pontos altos dentro da primeira correntinha. Então, é 1, 2, 3. Muito bem. Preparada aqui essa carreira todinha em pontos altos, olha, nós vamos fazer o quê? Vamos repetir essa sequência aqui dos pontos em relevo. Então, a próxima carreira, nós vamos fazer de ponto relevo puxando o ponto para frente. A próxima carreira, ponto relevo puxando o ponto para trás. A próxima, ponto relevo puxando para frente. E terminando com a ponto relevo puxando para trás, ok? Então, vamos lá. Virei o trabalho aqui, é ponto relevo. Então, o primeiro ponto, no primeiro ponto, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, ficando com 3 pontos altos no primeiro ponto. Agora, ponto relevo, puxando o ponto para frente.
Vou laçar o meu fio, entro com a agulha aqui, ó, de frente, passo por trás do ponto, vou puxar ele pra frente, ó. Laço o fio, trago pra cá, laço, tiro duas, laço, tiro duas. De novo. Entro por aqui, puxo o ponto pra frente, mais um ponto relevo. E assim eu vou fazendo esse ponto relevo, puxando o ponto para frente, até chegar ali no intervalinho, no nosso leque. Cheguei aqui no intervalinho, então, ó, tenho esses dois pontinhos aqui, vou fazer o ponto relevo ainda aqui, né? Aqui e aqui. E dentro do nosso leque, são 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas, 1, 2, e mais 2 pontos altos dentro do leque aqui do intervalo. E volto a carreira aqui, fazendo a mesma coisa que eu fiz desse lado, ou seja, os pontos relevos puxando o ponto pra frente, certo? Então, vamos lá, entra aqui. E vou continuar aqui igual desse lado aqui. Cheguei aqui no finalzinho, então, nesse penúltimo ponto aqui, é um ponto alto em relevo. E no último aqui, vamos fazer 3 pontos altos no primeiro ponto aqui. 1, 2, 3. A próxima carreira, vamos virar aqui e vamos fazer o ponto relevo puxando o ponto para trás. Então, primeiro ponto eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, mais 2 pontos altos no mesmo lugar, 1, 2, e no próximo ponto eu já começo com o ponto relevo, puxando o ponto para trás. Aqui, aqui, e assim eu vou seguir, gente, até o final da carreira. Quando eu chegar aqui no intervalo, vou fazer os pontos relevos todos aqui, puxando o ponto para trás. Quando chega aqui no intervalo, são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e sigo fazendo o ponto alto em relevo até chegar aqui. No último ponto, eu vou colocar 3 pontos altos. Vou virar o meu trabalho e vou fazer mais uma carreira de ponto relevo, puxando o ponto para frente. Cheguei no intervalo, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, termino. E a última carreira será de ponto relevo, puxando o ponto para trás. Então, assim, aqui nós vamos repetir o que nós fizemos aqui, certo? Estamos agora na carreira de ponto relevo, na segunda carreira, que é a ponto relevo por trás. Vou terminar aqui, vou fazer a terceira carreira, que é de puxar o ponto pela frente, e a última, que é de puxar o ponto para trás, e volto aqui com vocês. Bom, gente, então aqui, olha, já fiz todas as carreiras. Lembra que paramos aqui, aonde eu estava fazendo o ponto relevo, certo? Não tem segredo, qualquer coisa é só vocês voltarem o vídeo. Então, começamos por aqui, olha. Fizemos essa sequência de pontos em relevo. Aí, preparamos aqui com pontos altos. Fizemos o ponto pipoquinha. Fizemos os pontos altos de novo, separados por uma correntinha. Mais uma sequência de pontos em relevo, que é igualzinha essa daqui. Como eu disse, qualquer coisa é só voltar o vídeo. E a sequência do ponto pipoquinha. Claro que se vocês quiserem uma peça maior, é só continuar na mesma sequência, repetindo sempre a mesma sequência. Você pode fazer um chale, pode fazer até mesmo uma gola, só que maior. Pode fazer 2 partes iguais, depois unir e transformar num poncho, certo? Aí vai da criatividade de vocês. Bom, agora nós vamos fechar para dar sequência à nossa gola.
aqui tá o ponto onde eu encerrei, ó, certo? Eu vou buscar aqui, olha, a outra ponta, tá vendo? E vou fechar aqui, o ponto terminou na primeira corrente aqui do ponto, certo? Então, eu vou buscar aqui a primeira corrente deste ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Um fiozinho aqui. Então, eu venho aqui e pego aqui, olha, no primeiro ponto, insiro minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Fechamos aqui, vamos começar a subir a gola. Até aqui é o peitoral, agora vamos começar a subir a gola. O que que eu vou fazer? 3 correntinhas, uma, 2, 3 correntinhas. E vou fazer pontos altos por todo o redor. Como são laterais de pontos altos, a gente vai colocar 2 pontos altos em cada espacinho. Então, olha, tá vendo que tem um espacinho aqui, ó? Eu vou entrar e vou colocar 2 pontos altos. Aí, aqui tem um espacinho, ó, entre um ponto e outro, vou colocar um ponto alto. Aqui, onde é a lateral de 2 pontos altos, vou colocar 2 pontos altos. E não se preocupe achando que ele vai ficar muito embabadado, porque depois, como o crescimento da gola vai sem aquele ponto barra em relevo, então ele dá uma apertadinha, tá? E assim eu vou crescendo aqui toda a lateral em pontos altos. Então, aqui onde tem o espacinho de 2 pontos, eu coloco o espacinho de um ponto alto, eu coloco 2 pontos altos. Aí, entre um ponto e outro, você vai ver que tem um buraquinho, ó. Aqui, você coloca um ponto alto. Aqui, 2 pontos altos. E você vai seguindo assim até o final, toda a volta do trabalho, tá? Quando chegar aqui no meio, olha, que é o buraquinho do início aqui do nosso anel mágico, quando a gente começou, que tem o fiozinho de início, você também faz um ponto alto aqui, tá? Então, eu vou dar sequência e já volto aqui com vocês. Bom, gente, aqui já fiz toda a volta, ó, tô chegando no finalzinho, tá? Então, chegando aqui no finalzinho, vamos terminar com pontos altos aqui, que eu tenho mais 2 pontos altos. Aqui mais um no buraquinho. E aqui, olha, gente, aonde foi a emenda, tá vendo? Aqui, ó, eu vou colocar mais um ponto alto aqui, ó. Venho aqui e coloco mais um ponto alto. Agora, fecho com ponto baixíssimo na primeira correntinha aqui desse ponto alto. Fechado. E assim ficou, ó. Todo o redor dele com pontos altos, tá? E aí, nós vamos começar a subir a gola. Você pode fazer a gola do tamanho que você preferir. Eu sugiro umas 12 carreiras de pontos, tá? Vamos fazer aqui, ó. Primeiro ponto. Vou erguer aqui um pouquinho, laço meu fio, venho por trás aqui desse ponto, ó, puxando ele pra frente, laço meu fio, trago pra cá, vou ficar com três alcinhas ali. Laço o fio, tiro 2, laço o fio, tiro 2. Laço meu fio, ponto seguinte, vou pegar aqui por trás, levando esse ponto lá pra trás, ó. Puxo meu fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Laço o fio, no próximo eu alterno. Venho aqui, puxo o ponto para frente,
laço, laço, tiro 2, laço, tiro 2. O próximo vai ser ao contrário, levando o ponto para trás, ó. Laço, puxo para cá, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Laço meu fio, empurro o ponto para frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E aqui ao contrário. E assim nós vamos seguindo até o final da carreira, alternando um ponto relevo por trás e um ponto relevo pela frente. Vamos fazer todo o redor, quando chegar aqui no finalzinho eu volto. Bom, gente, cheguei aqui no finalzinho, vou fazer o fechamento com vocês, tá? Então, aqui, ó, eu venho no cantinho, ó, aqui tá o ponto, tá vendo? Eu entro aqui, ó, no meio entre um ponto e outro, puxo o fio e fecho com um ponto baixíssimo. Puxo o meu fio um pouquinho para cima para dar altura, laço, venho aqui nesse mesmo ponto, entro aqui, ó, puxando ele pela frente, laço, trago o fio aqui pra frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Vou laçar o meu fio, veio no próximo, empurro ele pra trás, puxo aqui, e assim eu vou seguindo as minhas carreiras. Onde eu tenho ponto relevo para frente, eu vou fazer um ponto relevo para frente. Onde eu tenho um ponto relevo por trás, eu vou fazer um ponto relevo por trás. E assim eu vou seguir, conforme minha sugestão, por 12 carreiras. Se você quiser fazer mais ou menos, fica a seu critério, certo? Então, agora eu vou terminar aqui essas 12 carreiras e voltamos com a peça finalizada. Bom, e aqui está a peça finalizada. Fiz aqui as 12 carreiras do ponto relevo, alternando, pegando o ponto pela frente, o ponto pela trás, ele dá essa barrinha aqui. E aqui está a nossa peça. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui na descrição material que foi utilizado. E obrigada pela sua companhia. Espero que você faça peças lindas. Me mande fotos e qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. E em breve, mais vídeos para vocês. Um beijo!